Hum, Pessoal, boa noite. Meu nome é Luciana Moscos. Eu já começo a rir porque o pessoal já ri do meu sobrenome. É, Pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para eu dar um oizinho para vocês, né? Quem estiver num local que isso for possível. Então, pessoal, eu sou professora da Viver, né? Junto com esse time maravilhoso que vocês viram aí algumas no vídeo. Sou psicodramatista, didata supervisora. Calma, tem que dizer o currículo, né? Eu tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Psicologia aqui de Santa Catarina, é, e trabalho com clínica há 15 anos. E a ideia desse curso, né, quando a Vivi veio falar comigo, eu achei muito legal, porque quando a gente olha para o psicodrama na faculdade, né, as faculdades que apresentam o psicodrama falam dele sempre em grupo, para trabalhos, às vezes, de uma organização. Só que o psicograma cresce cada vez mais dentro dos consultórios particulares e não necessariamente só para trabalhar com famílias, né, ou com grupos grandes. Dentro do Brasil, a psicoterapia individual ainda é a forma mais comum, né, de como as pessoas procuram a psicologia. E o psicograma, apesar de ter sido criado, né, para atuação em grupo, ele tem uma gama enorme de ferramentas para a gente poder atender individualmente. Queria, para eu ter uma noção com quem eu estou conversando, tem umas carinhas conhecidas aqui, né? A Dani, o Carlos, o pessoal da escola, mas queria saber quem já ouviu falar de psicodrama, quem conhece, quem já estudou, né? Se quiserem levantar uma mãozinha, quem já tem alguma noção, estou vendo aqui a Giza, vocês consigam ver todo mundo, dá para escrever no chat também. Legal, algumas mãozinhas aqui de quem estudou, pode ter sido só na graduação. A Flávia está dizendo que também. E quem está conhecendo agora, está chegando, dando um oi para o psicodrama, só flertando, não está namorando, quase casado, que nem o Carlos, a Dani, já casaram com o psicodrama. Eu estou entendendo, então, que são a maioria do grupo. Pessoal, é claro, eu tenho 1h30, né, um pouquinho menos, para falar com vocês sobre uma teoria inteira. Dani, além do psicodrama, outras pessoas também querem namorar contigo. Tem que procurar. É claro que eu vou pincelar algumas coisas, mas o que é o principal que eu queria que vocês saíssem daqui hoje? A Patrícia está dando um oi para o psicodrama. Patrícia, então vamos ver se rola um flerte aí com o psicodrama. Vamos ver se ele te interessa. Né? Claro que eu não vou conseguir passar a teoria toda, mas eu queria mostrar para vocês esse aspecto muito interessante do psicodrama, que de certa forma é algo que, para quem vai fazer psicologia, né, uma parte grandona aí do nosso campo de atuação, que é estar no consultório, né, estar numa clínica multiprofissional e atender crianças, adolescentes, adultos individualmente. Então, eu consigo explicar melhor, pessoal, usando um slide. Eu não vou conseguir ver todos vocês, então me avisem, tá? Eu vou começar a passar os slides, e aí isso dificulta um pouco que eu veja o chat. Eu sei que tem a Ana, né? Tem o pessoal aqui que é mais da Viver. Por favor, conforme o pessoal, né, pensar a colocar dúvidas. Boa noite, Adriana. Me avisem para eu conseguir visualizar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Os nossos slides aqui. Deixa eu colocar eles no modo da tela toda. Fica mais bonitinho. Ok. Então, vamos falar então de psicoterapia individual no psicodrama. Esse é o meu nome inteiro, por isso que o pessoal faz brincadeira com pronunciá-lo. É uma brincadeira que o pessoal da escola tem. Não nem é tão complicado assim, eu sempre digo. Mas vamos lá. Então, para falar do psicodrama, gente, eu não tenho como não falar do Moreno, que é essa figurinha que criou o psicodrama. Figurinha porque ele tem um jeitão diferente, né? Ele já era diferentão lá em 1900 em Viena, quando ele né, começou a carreira dele. Então, ele se formou em medicina, né? A psiquiatria em si ainda estava muito começando dentro da medicina,
Então, vocês vão ver que o Moreno, ele... Parece que meu áudio está baixo, Samuel. Meu áudio está baixo, gente. Me ajudem aqui a ajudar o Samuel. Está baixo, será que só para o Samuel, para todos vocês? Eu posso falar um pouquinho mais alto ou pegar o fone. Aqui para mim tá ok, Lu. Tá bom. Ah, Dani, obrigada. Samuel, às vezes tem o próprio volume do computador ou do próprio Zoom que atrapalha um pouquinho. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas o pessoal está dizendo que o meu áudio está ok. Às vezes é do próprio aplicativo mesmo que ele deixa o volume um pouquinho mais baixo. Então, dá uma conferida aí no teu áudio, porque não está para todo mundo. Vamos nós, a tecnologia, vamos lá. Então, tá, como eu estava falando, tem uma parte da atuação do Moreno que vocês vão me dizer assim, tá, mas Lu, ele parecia um clínico geral. É porque a psiquiatria também estava começando. Então, o Moreno vai trabalhar e ele está, enquanto né, ele está observando, vamos ajudar aqui as prostitutas a trabalharem melhor, né, porque o Moreno vai muito no começo da atuação dele trabalhar com as minorias, com os que não têm muita atenção da medicina em geral, os que não têm grana, né, não conseguem bom atendimento. Então, ao mesmo tempo que ele está ajudando a organizá-las, né, que ele está ajudando um grupo a procurar os seus direitos, ele está também tratando doenças venéreas, vendo se tem alguém com pneumonia, porque a psiquiatria ainda estava se formando. Então, eu acho legal de a gente entender isso, porque ele tem essa visão como médico generalista, mas ele está muito mais de olho nas relações interpessoais. Então, Moreno começa a carreira dele, ele é romeno, mas viveu muito pouco tempo na Romênia, né? Ele vai ainda criança para Viena, que é um grande centro, né, na Europa ali nos 1900. E faz toda a formação dele lá, começa a trabalhar lá, cria o psicodrama, né, ou a socionomia, que é o nome oficial né, de toda a teoria dele, mas que a gente praticamente só fala de psicodrama. Em Viena, né, nesse coração que Viena era na Europa nessa época, mas se muda para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra, né? Então ele acompanha tudo que aconteceu do nazismo, né? O Moreno era judeu também, então certamente foi influenciado por essa parte histórica. Mas termina a sua vida e tem boa parte da sua atuação da criação da sua teoria dentro dos Estados Unidos, que o acolheu muito bem. Então, vamos lá. Por que a gente chama, né, a socionomia muito mais de psicodrama, né, e o que significa esse psicodrama? A gente tirou esse drama, sim, do teatro, porque Moreno se inspirou no teatro em que sentido? Né? Ele chama de método de ação e pegou algumas ferramentas, então vocês vão ouvir falar palavras que parecem de uma peça de teatro, como o papel, né, como o diretor, como o protagonista, nesse sentido de que Moreno, né, até então a gente só tinha Freud, né, falando alguma coisa sobre psiquismo, e Moreno se dá conta que ele não quer esse lugar tão sentado, ele não quer esse lugar só da fala, ele acha que atuar, né, estar em pé e mexer o próprio corpo e olhar para esses problemas de uma forma mais corporal seria importante. Então ele pede emprestado do teatro isso e para juntar com a psiquiatria, com a psicologia para ajudar as pessoas. Vamos lá, pessoal. Também é importante falar de como o Moreno enxerga o ser humano. Né? Então, ainda que ele venha dessa base de psicanálise, Moreno não vai olhar tanto para os problemas. Ele olha para o ser humano como nascendo espontâneo e criativo. Né? Vocês vão me ver falar de espontaneidade e criatividade várias vezes essa noite. E, além de ser espontâneo, Moreno entende que o ser humano se define pelas suas relações. Tá, como assim, Luciana? Que relações são essas? Não são só com outras pessoas. Para Moreno, tudo com que a gente se relaciona, outras pessoas, o nosso meio, os nossos contextos, nos definem. E aí vem a ideia de papel.
né? Em cada relação na qual eu estou, eu desempenho um papel. Como assim? Bom, eu nasci, eu imediatamente ganho o papel de filha de alguém. Eu tenho que vir da barriga de alguém. Se eu sou uma filha rejeitada, muito bem-vinda, isso é outra história. Que aí é a dinâmica que vai ter em cada relação que eu tenho. Se talvez eu tenha nascido, eu seja irmã de alguém, né? Eu sou neta de alguém, eu sou vizinha de alguém. E isso é só de ter nascido, né? Eu sou cidadã de algum país, eu tenho que ter nascido em algum país, e por aí vai. Conforme a minha vida vai se desenvolvendo, eu vou acumulando cada vez mais papéis. Na hora que eu vou para a escola, eu vou ter um papel de estudante, e por aí vai. Então, lá pela minha vida de adulta, né, vou ter um papel profissional, possivelmente vou ter um papel de mãe, de namorada, de amiga, e por aí vai. Então, todos esses papéis do homem o definem como esse ser no mundo. E a qualidade, a dinâmica dessas relações? Eu tenho os meus papéis e em todos eles eu encontro conflito. Opa, o que será que isso diz da minha dinâmica? Em todos os meus papéis eu tenho competição. Eu comecei competindo com os meus irmãos, e aí eu compito também com a minha mãe para ver quem cozinha melhor, e aí na escola eu também queria ser a melhor aluna, e quando eu fui trabalhar eu também competia com os meus colegas de trabalho, e eu tenho um namorado, mas a gente também compete para ver quem é que ganha melhor. A competição reina na minha dinâmica de relacionamento. Claro que eu estou dando exemplos, gente, um pouco exagerados, mas é para vocês entenderem a leitura de Moreno em relação às pessoas. Então, é claro que é mais fácil dar exemplo de dinâmicas que atrapalham, mas eu posso ter uma dinâmica também de ser muito pacífica nas minhas relações, de me relacionar com uma troca muito agradável com as pessoas, né? E é claro que o ideal para essas dinâmicas é que elas mudem conforme as relações, né? Eu vou me relacionar com os meus irmãos de um jeito e com o meu chefe no trabalho de outra forma. No geral, essas relações precisam ter características diferentes. E Moreno também começa a notar essas características e se dá conta que se a gente puder ajustar as características nas relações, isso pode ajudar as pessoas. Tá bom, e ajustar como? Aí é onde entram as cenas do psicodrama. Mas eu estou me adiantando, vamos com calma. Antes de falar dessas cenas, deixa eu trazer um pouquinho mais de teoria. Então, temos esse ser em relação. Até aí, tudo bem? Dúvidas? Eu entendo que é um conceito bem amplo, né? E valia falar dele aí. Só dele dava para falar essa 1 hora e meia. Deixa eu trazer um pouco também para vocês a teoria do momento. Como assim? Falei dessas relações que vão permear aí a vida de todo ser humano, mas para Moreno, eu não preciso voltar lá na minha infância, olhar só para isso. Eu posso tratar das dinâmicas de relação no aqui e agora. Essa é uma expressão que a gente usa bastante nos programas. Como assim? O que está acontecendo agora na minha vida? Aí eu vou ler a frase porque fica mais poético. Não foi nem será, mas é. Como assim? Os fenômenos que me atrapalham ou que são positivos, eles se repetem na vida de alguma forma. Então, para Moreno, se eu olho aqui agora, ou seja, as relações que estão na minha vida nesse momento, eu já tenho a minha dinâmica de como eu me relaciono com o mundo. E dali, daquelas cenas, né, se eu penso numa terapia em grupo, como eu me relaciono com os outros que estão na terapia, eu já consigo tirar uma porção de informações de como é a dinâmica daquela pessoa, do que ela precisa melhorar, né, do que ela já tem de bom, do que ela pode já levar para a vida dela. Então, essa ideia de teoria do momento foi muito importante dentro do psicodrama, porque ele não ficou na ideia só de você tem que olhar o seu passado. Vamos trabalhar o que é do passado, mas conforme o indivíduo lembra e como elas afetam o presente. Então, eu não preciso lembrar exatamente, eu não preciso ter o meu histórico exato. Abordando o meu eu, né, esse eu que eu construí cheio de papéis, no meu momento de vida do agora, eu já consigo uma porção de resultados. Porque essas dinâmicas se repetem. Ok até aí? Dúvidas? Ficou muito esquisito? Para quem nunca ouviu falar de psicodrama, fui muito longe, está muito filosófico.
Me ajudem aqui, pessoal, se tiver muito né, amplo demais, genérico demais. Voltei, então, para falar de espontaneidade e criatividade. E aqui, pessoal, tem uma diferenciação que é importante que acontece um tanto, né, na área da psicologia. A gente pega uma palavra que usamos no nosso dia a dia, né? Então, falar que alguém é espontâneo é uma coisa comum, mas ela não se refere a esse jeito de espontaneidade. Né? Então, quando eu digo que alguém é espontâneo, eu digo que aquela pessoa, né, diz o que tem, né, o que tem na cabeça, é muito engraçado. Moreno não usou a espontaneidade dessa forma. Ele entendeu a espontaneidade como algo que nasce com a gente, mas de uma maneira muito séria. Então, a ideia de espontaneidade é quase um dom que todo ser humano tem, e aí vem esse lugar muito diferente que Moreno traz. E aí, né, ele se separa um pouco dos psicanalistas, né, porque os psicanalistas falam do nascimento como algo que já pode ser doloroso, que já traz um pouco de dificuldade para o ser humano, e Moreno diz não, o ser humano nasce perfeito, totalmente criativo e espontâneo, o nascimento já é um ato de espontaneidade e criatividade, mas, dependendo do que acontece na vida dessa pessoa, essa espontaneidade pode ir diminuindo, bem como a criatividade. Então, ele tem a espontaneidade e a criatividade como bases. Gente, minha setinha sumiu. Bem... Vamos à espontaneidade, só que do jeito não moreniano da história. A seta do meu computador sumiu, não consigo tirar isso aqui. Pronto, achei a seta de novo. Como bases do psicodrama. Então, deixa eu definir aqui a espontaneidade, né? Conforme Moreno trouxe. É a nossa capacidade de dar uma resposta diante de uma situação. Então, eu tenho lá, meus irmãos estão competindo para ver quem é o melhor aluno. Mas que resposta, Luciana? Qualquer uma? Não. Uma resposta adequada. Coisa esquisita, como assim adequada? Então, tem uma regra que eu tenho que seguir? Não. A adequação, vocês vão ver no próximo slide, tem a ver com a situação. Então, ela é adequada se é uma situação nova. Eu preciso me adequar àquela situação que traz a novidade. E se é uma situação já conhecida, mas ela não estava funcionando para mim, que eu possa, com a minha espontaneidade, dar uma resposta melhor, que se adeque melhor. E aí a criatividade entra como? Ela também não é só a criatividade de desenhar bem, de tocar uma música legal. Ela é maior do que isso. Ela é um fenômeno primário, então ela ajuda a embasar a espontaneidade. E ela é o ato criador. Então, às vezes até meio complicado, porque uma coisa parece que não dá para saber onde uma termina e a outra começa. Elas estão muito juntas para Moreno. Ele sempre fala das duas ao mesmo tempo. Então, quando ele vai definir uma, ele acaba definindo a outra e isso vai criando uma dependência da definição das duas. Então, ele entende essa espontaneidade como o fator E, que nasce com a gente e está sempre ali, e a criatividade como o que ajuda, o que dá base para a espontaneidade. E aí é onde eu chego nesse próximo slide. Vamos definir melhor a espontaneidade, porque Moreno deu mais detalhes dela. Ela é formada por, basicamente, 4 características. Ela precisa ser original, em termos de ser algo novo. Ela é sempre nova? Não. Mas novidade no sentido de aquilo ser o que faz sentido para o sujeito na situação. Ela precisa ter uma qualidade dramática, não é para ganhar o Oscar, gente, mas aqui a ideia de algo espontâneo é algo com vivacidade. Né? Então, pensem no ser humano agindo em todo o seu contexto. Ela precisa ser criativa, né? Então é como se a criatividade fizesse parte dela. E aí vem aquela adequação que eu estava falando. A adequação da resposta tem a ver com fazer sentido no contexto. Então, tem a ver com flexibilidade. Quando eu era pequena, fazia sentido na minha casa eu ser uma pessoa mais quieta, porque os meus pais eram muito rígidos. Só que aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e eu descobri que eu tinha muita vontade de ser jornalista. E aí, para eu ser jornalista, eu não posso ser tão quieta assim. Eu tenho que saber entrevistar as pessoas, né? Ter mais cara de pau lá para chegar e dar oi para as pessoas. Então, aquela resposta minha, que era muito adequada quando eu era pequena, de ser quieta e tímida, não é mais tão adequada como jornalista. Eu preciso ser,
dar espontaneidade e trazer mais criatividade para essa resposta. Então, eu vou continuar talvez sendo lá quieta na minha casa, porque continua sendo adequado, mas eu não vou poder ser da mesma forma no meu trabalho. Eu não vou conseguir fazer um trabalho bom, né, que funcione, se eu não adequar essa resposta. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. Aqui eu trouxe essa frase porque ela é enigmática, mas ao mesmo tempo esclarecedora. Esquisito isso, né? Mas é que Moreno era esse cara meio poeta, e, ao mesmo tempo que era teórico. A espontaneidade a gente entende como catalisadora e a criatividade como a substância. Façam com isso o que vocês quiserem. Escrevam um poema, tentem entender, porque o psicograma tem um pouco disso. Né? A gente precisa dar a nossa cara para ele. Então, gente, por favor, não me entendam mal. Eu não estou brincando como se a teoria não tivesse base. Né? E eu sei que, às vezes, a gente vai em algumas aulas, pelo menos eu vi isso em alguns lugares, onde o psicograma é uma grande bagunça, aquela aula que tem um barulhão, e aí parece que não tem teoria. Tem teoria pra caramba, tem filosofia pra caramba embaixo disso daqui. Né? Então, apesar da minha piada, não entendam algo como bagunçado. Não é nem um pouco. Moreno era desorganizado lá nos escritos dele, mas não por isso sem base, sem filosofia no que ele fez como obra. Vamos continuar aqui, então. Chegamos numa outra parte, e ele pegou um pouquinho emprestado da psicanálise, ainda que ele não curta muito admitir isso, que é quando o Moreno fala de pele. A gente vai entender pele como empatia, mas ela não é um equivalente. Tá? Então, eu vou dar essa cantinha aqui para vocês começarem a entender, mas elas não são sinônimos. Então, Moreno explica a tele como a capacidade de perceber as pessoas e os objetos sem alterar os seus papéis essenciais. Luciana, não entendi nada. É que tele é uma coisa mais fácil de só sentir. Sabe quando a gente olha para aquele amigo e a gente diz, tu pensasse a mesma coisa que eu? Né? Ou a gente liga para alguém e diz, caramba, eu estava pensando em ti. Tele dá para explicar melhor vivendo mesmo. E às vezes a gente tem tele, né, com amigos, com pessoas, com estranhos, mas a tele, quando a gente coloca na psicologia, né, como trabalho, ela é super importante como ferramenta. Então, a tele, tem algumas pessoas que simplesmente já têm, mas ela pode sim ser desenvolvida. E Moreno explica isso muito bem dentro do desenvolvimento, do treinamento, da nossa espontaneidade e criatividade. Porque às vezes, do jeito que a gente fala, parece que é uma coisa que a pessoa ou tem ou não tem. Não, não me entendam mal. Elas são, sim, coisas para a gente poder treinar e são ferramentas de trabalho. Até ele promove relações empáticas. E aí está a diferença. Ela é maior do que a empatia. Porque até ele precisa acontecer dos dois lados. Então, eu posso ter empatia, né, por algo que a pessoa está contando, mas a pessoa não consegue ter por mim. Então, a empatia consegue ser né, meio que de uma mão só. Até ele não. Ela acontece dos dois, nas duas vias. Ela é sempre recíproca. E aí, a gente chega na transferência, que é a parte emprestada. Apesar de a transferência não ser igual à psicanálise, ela tem muitas coisas parecidas. Em que sentido? Ela é a patologia da pele. Moreno explicou dessa forma. Então, é sim quando as relações, que eram para ser de pele, sofrem influência de outros vínculos. Então, é quando eu estou conversando com vocês e eu estou vendo, sei lá, o Carlos olhou para o lado, o Carlos está rindo de mim. Por que eu acho isso? Porque eu sei disso, eu sei que ele não gosta de mim. Porque eu tinha também um amigo chamado Carlos que também riu de mim. O coitado do Carlos não tem nada a ver com isso, não conhece o Carlos, que era meu amigo, mas eu já criei aqui um problema com ele por outra relação que eu tinha. Né? Ou eu vou dizer, então, que a Maria Antônia, que eu estou olhando ali, tem uma santinha lá atrás da estante dela, e eu vou dizer que as pessoas religiosas não são boas pessoas. Por que eu sei disso? Porque uma vez eu fui enganada por uma pessoa que tinha uma santa igual. Coitada da Maria Antônia, não me fez nada. Mas eu estou pegando a minha história de vida e colocando no meio da minha relação com a Maria Antônia. Então a gente vai se conhecer, vai começar a se conhecer, mas eu já tenho uma mãe emprestando dela. Por quê? Por nada, que a Maria Antônia não me fez nada. Mas aí eu coloquei uma transferência, né? Então eu coloquei uma barreira no meio da minha relação com a Maria Antônia. Ela não está limpa. Então a gente entende a pele como um fluxo limpo de relação.
Eu tô aqui, eu tô conhecendo a Maria Antônia, não sei nada sobre ela, o que ela me trouxer e eu trouxer para ela, a gente tá só vendo. Carlos, acho que tu levantar essa mão. O Rafael botou no chat que a tele soou para ele como uma espécie de sintonia. Olha, Rafael, isso é um jeito bem poético e muito bonito de dizer. Acho que Moreno ia gostar. Não deixa de ser uma sintonia, é verdade. Sim, precisa mesmo estar em sintonia para ter tele, é verdade. Concordo, gostei da tua explicação. Isso mesmo. E aí, a transferência é bem isso, essa falta de sintonia, e claro, no geral, a transferência vai vir, e aí, por que é importante isso para a terapia, né? E aí é onde é muito parecido com a psicanálise. Se um paciente chega e ele diz, olha, psicólogo para mim não presta, eu tive uma psicóloga que roubou meu namorado. Gente, é verdade, tá? Eu já escutei história assim, uma pessoa entrou no meu consultório e disse que a psicóloga tinha se apaixonado pelo namorado dela. Eu pensei, como é que a pessoa voltou? Como é que ela foi no psicólogo de novo? Né? Que coragem, que fé na vida. E eu falei, bom, vamos começar essa relação do zero? Será que é possível? Depois de uma coisa horrorosa dessa que te aconteceu? Né? Então, olha que transferência pesada e olha como ela poderia dizer, então, tudo quando é psicóloga é tudo, né? Mulher aí que está disposta a roubar namorado dos outros. Então, que pesadão esse lugar. E como a gente às vezes faz isso, né? Ou com uma profissão, ou com, sei lá, pessoas de determinado lugar, ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, o preconceito. Ele está super baseado em transferência. Né? A gente tirou de uma coisa que não necessariamente aconteceu, ou de uma ideia pré-concebida que se tirou às vezes do chapéu, uma noção sobre uma pessoa que a gente não conhece, não sabe nada sobre. Beleza, vamos para frente. Voltei. Aí chegamos na conserva cultural. E aí, gente, conserva cultural é conserva de pepino mesmo. É a ideia de algo conservado, de algo que dura muito. Quando o Moreno falou de conserva, o que ele quis dizer com conserva? Então, ele disse, vamos lá para quando a gente nasce, super espontâneo, criativo. A sociedade, né, Moreno era um grande crítico social, pode, dependendo da forma como a pessoa vivenciar, né, as suas relações, cristalizar, conservar regras, né, e formas de se relacionar do indivíduo. E aí, qual é o problema disso? É que ele vai ficar embotado, ele não vai conseguir se relacionar de forma criativa e espontânea. Né? Então, se eu, ó, aqui estão as regras, você não pode sorrir para ninguém, você não pode conhecer pessoas novas, eu deixo o sujeito lá conservado de uma maneira que não faz bem para ele nas relações dele. Então, essa conserva cultural é uma forma ruim, né, de pensar nas relações. Só que é importante a gente também lembrar de conserva cultural como o nosso alfabeto, todos os livros, né? Então, as ideias que a gente já teve na vida, em algum momento elas viram uma conserva, né? Então, tudo que a gente tem, sei lá, a nossa roupa, o jeito de usar óculos, né? O Zoom, o fato de a gente estar aqui num determinado horário, são conservas. Elas podem ser positivas, mas se a gente usar elas de uma forma cristalizada, elas atrapalham a nossa rotina, né? Que é o cara que vai dizer assim, não, ou eu entro numa aula que começa às 19 horas, ou eu não faço o curso. Bom, daí eu peguei uma conserva, né? Que é um horário para começar as coisas, e transformei num problema. Ela está tão cristalizada que eu não consigo fazer mais nada. Né? Então, ou eu me relaciono com alguém que é de Santa Catarina, ou eu não quero me relacionar. Bom, qual é o problema da pessoa ser do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de São Paulo, ou da Bahia? Nenhum. Né? Então, a gente vai vendo essa ideia de quando a conserva faz mal, né? Ela impede o sujeito de ter relações mais espontâneas. Né? Mas também precisamos entender a conserva como a memória de algo que já foi criativo, mas que está ali paradinho no tempo. E é isso de conserva. Beleza. Gente, falei esse jeito minúsculo de uma teoria enorme. Né? É até assim um assassinato quase que eu fiz com a teoria psicodramática, mas é para dar essa pincelada para instigar vocês a pensar, ok, então Moreno foi lá na vida dele, criou esse montão de coisa, e, gente, o que é a provocação do negócio? A princípio, Moreno criou tudo isso para a gente trabalhar em grupo. Né? Então, Moreno falava muito dessas
relações grupais, então ele foi trabalhar em presídios, né? Como eu falei para vocês, ele trabalhou com as prostitutas de Viena, porque alguma teve um problema de saúde, quando ele foi ver, ele juntou, elas formaram um sindicato, foram lá reivindicar direitos, né? Os próprios presidiários foram se dar conta que eles podiam decidir em quais celas ficar, de uma forma que era mais adequada. Então, Moreno fez umas coisas muito revolucionárias, muito legais. Tudo baseado no psicodrama, né? E aí meio que assim, né? Naquela época de Viena, como o Freud também fez, era vamos trabalhando, vamos inventando a teoria enquanto a gente faz. Porque esses caras, né, começaram do zero. E naquele primeiro momento, como ele estava no teatro, como ele estava tentando fazer uma coisa mais com vivacidade, ele foi muito de vamos tratar isso em grupo, é o grupo que vai ser curativo para as pessoas. Só que o próprio Moreno, um pouco mais tarde, foi se dando conta aí desse lugar de nem sempre dá para fazer tudo em grupo. Nem sempre eu consigo atender todas as pessoas em grupo. Porque nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, que é ali perto de Nova York, ele criou um instituto dele de Beacon, que existiu até, né, 1900 e muito. Muitos dos professores, inclusive o Bustos, que é um professor que já esteve na Viver algumas vezes, fez a formação dele lá. E nós temos professores, né, com formação pelo Bustos, né? A Mariana é uma professora aqui de Florianópolis que fez a formação dela aí 20 anos com o Bustos. Então a gente diz, né, que a terceira só geração, né, diretamente de Moreno, então bebeu da fonte. Lá indicam, só que essas pessoas, né, tá bom, foram lá, fizeram essas coisas maravilhosas de estudo, voltaram para os seus países, e aí vamos aqui um pouco para a realidade. Dá para formar grupos? Dá, é uma coisa maravilhosa. A gente tem isso na Viver, a Amanda tem, né, eu sei que a Vivi tem grupos de terapia aqui em Florianópolis, tem várias terapeutas que também têm, a Kátia, a Mônica, tem grupos de psicodrama super legais. E aí vamos para a realidade. Não é todo mundo que topa. Tem algumas pessoas que, de fato, têm dificuldade de participar de grupo. E aí as pessoas disseram, tá, e se eu quiser falar só com o terapeuta, será que eu posso? Moreno chegou a criticar em alguns momentos, que né, o grupo ainda era melhor, mas ele mesmo, em algum momento, falou, não, tudo bem, tem algumas situações em que o grupo o grupo não é viável e tudo bem dar uma atenção individual para essa pessoa. E aí, tem alguns autores que brincam que é o filho bastardo, porque, né, Moreno era todo, não, é o grupo, mas tem ali, né, uma correntezinha de atendimentos individuais que ele fingiu, assim, que não era dele, mas de alguma forma sempre esteve presente na atuação dele. Então, ele não escreveu muito sobre, não tem muitos dados da atuação de Moreno em psicoterapia individual, mas no meio dos escritos a gente encontra uma coisa ou outra. E mais tarde, os discípulos deles, com certeza, trouxeram isso como uma atuação bem presente. E aí a gente começa a ver, vocês vão começar a ver derivações, e isso acontece, inclusive, no nome. Então, a gente tem, né, esse psicodrama individual. Moreno chamava ele de psicodrama 2, que tinha apenas o terapeuta, né, e o protagonista, o paciente. O Bustos, né, que é essa pessoa que estudou diretamente, o Bustos, ele é argentino, mas ele brinca que ele é argentino-brasileiro, porque ele passou 30 anos aqui no Brasil, né, agora ele está bem velhinho já, foi para a Argentina, agora com o Covid está lá quietinho, acho que não vai poder mais sair de lá, mas por muitos anos na carreira dele ele passava um bom período aqui e um período lá. Então ele mesmo que se diz argentino e brasileiro, ele chamou de psicodrama bipessoal, que é um nome que a gente mais usa. O Fonseca, que é um psiquiatra brasileiro, que também é um grande teórico do psicodrama e criou várias coisas. Isso é muito legal, porque o Fonseca também já esteve na Viver algumas vezes, vai estar, eu acho que tem algumas aulas aqui. E isso, para mim, pelo menos, é muito legal, porque como o psicodrama tá fazendo 100 anos esse ano, não é uma teoria nova, mas ele é novo o suficiente para ter essas figuras contemporâneas a nós. Fonseca está aí, vivo, ativo, trabalhando, se acostumando com o online, xingando o computador. O Busto também estava engraçadíssimo quando ele começou a trabalhar online, não conseguia saber se a gente estava vendo ele ou não, agora ele já se acostumou. Né? Mas esse pessoal está aí, sendo super criativo e espontâneo, né? Se acostumando com o online, mas estão criando a teoria agora, enquanto a gente está aqui. Isso é muito massa.
Então, Fonseca também deu esse nome do psicodrama da relação, que tem algumas características específicas. E os teóricos mais rigorosos, só para a gente ter um nome bem teórico, bem certinho, chamam de psicoterapia psicodramática individual bipessoal. Só para trazer o oficial. Então, vamos lá. Vamos falar dela. Foi por isso que a gente se reuniu hoje. Para o Moreno, o ideal nessa situação, e aí vocês vão ver que eu vou falar dos instrumentos, é a gente usar, além do diretor e do protagonista, né, além do terapeuta e do paciente, um ego auxiliar. Quem é esse cara? Vou explicar qual é a função dele. Esse ego é a pessoa que vai ajudar a desempenhar esses papéis na cena do psicodrama. Mas lá na formação, lá em Beacon e até aqui no Brasil, na década de 60, 70, se usavam as unidades funcionais, que era, então, um terapeuta e um ego treinado, que às vezes, inclusive, era um terapeuta. Bem lá atrás, se usava um psiquiatra, às vezes, e um psicólogo, né? Aí tem que lembrar que, bem lá atrás, a psicologia estava começando no Brasil, né? Então, tinha-se muito mais psiquiatras fazendo psicoterapia. Então, rolou aqui no Brasil e na Argentina? Rolou. Gente, imagina o custo de pagar um psiquiatra e um psicólogo, né, para fazer terapia para uma pessoa. Né? Então, apesar de a ideia ser muito boa e, sem dúvida, fica riquíssimo e caríssimo também para fazer um tratamento assim. Então, existem terapeutas que ainda trabalham, inclusive tem um vídeo super legal do grupo de estudos da Viver, que está no YouTube, que tem duas psicodramatistas que trabalham em unidade funcional. Recomendo vocês irem lá dar uma olhada, porque eu acho que é um depoimento super interessante. Esse é um grupo que acontece todas as sextas-feiras, a Dani está aqui, é uma das coordenadoras, e está tudo no YouTube, né? Super recomendo para quem quer conhecer mais do psicodrama ir lá assistir. E se querem saber de unidade funcional, tem lá um dos encontros que é sobre isso. Mas, enfim, quero trazer esse histórico para vocês, porque a ideia de Moreno é muito boa, mas a ideia de Moreno é muito bonita no instituto dele, onde estava tudo pago. Né? Na vida real, o negócio é um pouco mais complicado. Então, ainda que isso exista, e na Viver a gente faz esse treinamento, quando a gente trabalha, por exemplo, na psicoterapia, né? Que é um pedaço da formação na sexta-feira, é muito legal trabalhar em grupo. Eu que já fiz o didata supervisor, que é a gente chama o nível 2 ou 3 de psicodrama. A gente fez estágio em dupla, para a gente poder atuar em dupla. Então, foi muito legal, mas a gente tem noção que é uma coisa difícil de colocar em prática. Ainda que assim, eu já fiz um grupo com uma outra colega, nós duas recebemos bem, ficamos em unidade funcional mais de um ano em grupo, então é uma coisa que recomendo. É viável, nós recebemos, né, fomos bem remuneradas, então não é tão viável assim. Né? Eu acho que o problema talvez seria isso para o psicograma individual. Mas para grupo, super recomendo, acho que é legal para caramba e enriquece o trabalho. Então tá, chegamos nos instrumentos do psicograma individual. Que instrumentos são esses? A gente está falando do que compõe uma sessão de psicograma individual. Na verdade, eu vou contar para vocês o que compõe uma sessão de psicograma clássico, que vai ter umas partes só de grupo, para eu explicar depois o que difere isso do psicograma individual. Eu estou vendo que tem coisa aqui no chat. Legal. Então tá. Vamos falar então primeiro desses egos auxiliares. Pensem primeiro na situação de grupo, né? Essas são pessoas que a princípio estão assistindo, né? Fazem parte do grupo, estão assistindo a cena, mas também vão ocupar lugares dos vínculos na cena. Então eu tenho lá o diretor, que é quem organiza a cena, então é o terapeuta. Eu tenho o meu protagonista, né? Então dentro de um grupo no psicodrama, às vezes a gente trabalha todo o grupo, isso é um sociodrama, como a gente chama, e às vezes a gente escolhe um protagonista, que é aquele que agoniza, aquele que traz o conflito. Luciana, mas então se eu tenho um protagonista, eu vou ter que ficar assistindo o cara falar lá da vida dele? Não se enganem com isso, quem já participou de um psicodrama sabe que a pessoa levanta e está falando lá da vida dela com uma pessoa que às vezes a gente nunca viu, e de repente a gente se dá conta que aquilo faz todo sentido na nossa vida. E isso é a parte télica linda do psicodrama, porque apesar de as histórias não serem as mesmas, de alguma forma as dinâmicas, lembra lá das relações do indivíduo? As dinâmicas se repetem também entre os indivíduos. Né? Então, uma relação que é difícil de uma pessoa com a mãe dela, para mim vai ser difícil com a minha irmã, né? Ou com a minha chefe, e de alguma forma eu vou me encontrar naquela cena, mesmo só assistindo.
Então, o protagonista é aquele que é escolhido, mas não se engane, ele traz o conflito do grupo todo, né? De alguma forma, sempre toca alguém. E como ego, eu posso participar da cena, né? Eu posso ajudar num vínculo, então o diretor vai lá, né? Vai me escolher, ou o protagonista vai me chamar. Ah, então chama alguém para ser sua mãe, chama alguém para ser sua chefe. E essa pessoa vai levantar, vai participar da dramatização, que é essa cena mesmo, como se fosse um teatro. Então, esses egos, eles podem ser pessoas treinadas, mas podem ser pessoas que nunca participaram. Gente, funciona super bem, né? E essa é uma parte que o diretor faz, no sentido de quando a gente estuda para ser psicodramatista, a gente estuda para ajudar um ego auxiliar que nunca teve no psicodrama a trocar de papel, a fazer o papel da mãe, a auxiliar na cena o protagonista a chegar no seu drama, né? A fazer o que ele precisa na cena. Junto, a gente tem um cenário. Ah, o cenário é coisa tola, claro que vai ter um cenário, vai ter uma cadeira, vai ter um lugar. Não, não, gente. É um pouco mais sério do que isso. O cenário do psicograma, ele é... Eu vi que alguém escreveu aqui alguma coisa legal sobre... Dani, muitas vezes o ego não treinado é tão mais espontâneo do que muitos egos treinados. É verdade, Dani. É tão interessante isso como a tele funciona. E aí eu acho que vem aquela sintonia que o Rafael falou, porque a pessoa nunca fez nada, nunca fez teatro, levanta e vai ser aquela mãe, aquela irmã e nunca viu a pessoa na vida e faz muito bem. E Moreno explicava isso muito dentro da tele. E a ideia do cenário, pessoal, é que assim, por mais que hoje a gente use, né, almofadas, cadeiras, né, vamos montar a cena do meu casamento. Claro que não vou conseguir montar lá o salão e o altar, né, enfim, mas eu consigo improvisar com algumas almofadas. E o importante do cenário, pessoal, é que não é o físico, é a simbolia que ele traz. Então, quando eu monto, eu digo, ó, tá aqui a mesa onde vocês tiveram aquela discussão bem feia. E aqui está a mesa onde teu pai deu um tapão e disse lá que vocês estavam brigados. Aquela mesa traz com ela um monte de sentimento. Então, montar a mesa, montar que aqui a janela que estava perto da mesa, ajuda muito o protagonista, o paciente, a entrar no sentimento que aquela cena traz. Às vezes a gente monta o carro, onde é que está o cinto de segurança? Vamos colocar né? Me conta a roupa que tu estavas usando. Às vezes a gente nem usa, a pessoa só imagina. Mas esse cenário, para nós psicodramatistas, é uma coisa enorme. Nesse sentido, faz parte da cena e às vezes a gente entrega né, uma piranha de cabelo, um lápis para a pessoa, mas na verdade ela deveria estar segurando um diploma, porque ela está na formatura dela e aquele lápis é tão valioso quanto o diploma. Então, é super importante vocês saberem isso do Moreno. Né? Quando ele estava falando do teatro, o que ele traz para o teatro além da cena? Ele traz o simbólico. Então, o que aquilo simboliza é muito maior do que fisicamente o que é. Né? Então, ainda que Moreno fizesse o tablado, né, que tinha degraus, como é que funcionava, e aí tinha, além do degrau, assim, para colocar as pessoas, tinha um outro patamar, que eram os seres superiores, um deus, um anjo, alguma coisa assim, tinha uma escada e subiam para poder fazer. Sim, porque no programa a gente conversa com outras dimensões, gente. Não se enganem com isso, não tem problema se a pessoa não está mais aqui, a gente dá um jeito de trazer para nossa cena. Não tem nada de religioso nisso. A gente só dá um jeito, porque está no simbólico. A gente está trazendo o que é emocional para o nosso paciente. E aí, por isso, né, a ideia de cenário e de usar objetos. Né? A gente tem uma fala que é o objeto intermediário. Então, às vezes, representar, por isso que vocês vão achar que o psicodramatista vive na loja do 1,99, porque a gente vive mesmo. Então, coisinhas do 1,99 para a gente serve muito, porque às vezes eu não preciso de uma coisa enorme, eu preciso de um monte de bolinhas para colocar ali, formar um jantar de família para aquela pessoa. Né? E isso, para a gente, no online, foi um desafio e depois virou uma coisa muito legal. Porque, como é que eu faço? E aí, não tem as almofadas, não vou me movimentar. Dá para fazer. Teve gente que usou o próprio Word para formar, né, alguma coisa. Muito papel e caneta, o pessoal passou a desenhar. E a própria descrição do que está se imaginando. Porque, às vezes, eu não preciso de objeto nenhum.
né, a imaginação do paciente. E ele nos descreveu o que ele está imaginando. Então, se ele fechou os olhos e ele foi lá para aquela mesa que o pai bateu a mão na mesa, e ele está vendo aquela janela com a cortina que tinha bordadinha, ele já sentiu o cheiro da sala. Ele está sentindo o cheiro do bolo que a mãe dele fazia assando. E pronto, estamos dentro da cena. Então, não se enganem também só com o que é físico. E aí, pessoal, aqui a gente tem o público ou a plateia, que são, né, no grupo, as pessoas que estão assistindo, mas não estão participando. Então, nem todo mundo que está no grupo vai participar de uma cena. Às vezes, a cena consiste em uma, duas pessoas e deu, né, além do protagonista. Mas é importante o público e a plateia, porque eles vão ecoar esse sentimento. Eles, mais tarde, vão compartilhar com o protagonista como foi assistir aquela cena. E eu vou explicar por que isso é importante daqui a pouquinho. Como soa a ideia desses instrumentos? Alguma dúvida, alguma palavra muito estranha? Como é que vocês estão aí de perguntas? Vou seguir, então. Mas fiquem à vontade para colocar ali no chat ou para abrir o microfone e perguntar. Temos como objetivo trabalhar um vínculo. Ah, Luciana, mas né, se ela no grupo ia trabalhar as relações, como é que eu trabalho com uma pessoa sozinha? Essas relações, gente, né, dentro daquela ideia de eu tenho o protagonista e o diretor, né, no bipessoal, eu ainda assim consigo ter essa tele, essas relações que estão ali. Como? Os egos auxiliares, que obviamente não tem mais ninguém na sala, são substituídos, então, por almofadas, por cadeiras, né, por outros objetos. Para realizar essas técnicas, essas trocas, né, troca de lugar com a sua mãe, eu às vezes nem preciso desses objetos. Eu só peço para o protagonista trocar de lugar, né? Coloco as cadeiras, senta aqui, você, senta ali, você é a sua mãe, né? Isso é muito útil no online, eu posso colocar minha cadeira, né, virada para cá, é uma coisa, virada para cá é outra, né? Isso tem acontecido bastante de a gente pedir para o protagonista pelo menos conseguir se movimentar, né? Não precisa ser uma cadeira giratória como a que eu estou, e pode só virar, literalmente, né, numa cadeira que fica paradinha. Então, nós fomos descobrindo, né, com a aplicação do psicodrama individual, que as outras pessoas poderiam ser objetos, e o diretor, que geralmente só coordenava essa situação toda, entra como ego auxiliar. E aí, claro, a gente como terapeuta. Oi, Dani. O Samuel pergunta no chat como acontece a descoberta para o paciente. Não sei se ele quer complementar a pergunta, Samuel. Samuel, eu acho que você está perguntando assim, como é que ele descobre uma solução do conflito dele, uma coisa assim? Isso, ele escreveu. Tá bom, Samuel, legal. Tô chegando lá, por enquanto eu tô montando a cena, mas calma que a gente chega nesse pedaço. Porque, Samuel, aqui eu tô aquecendo no protagonista, ele tá identificando os problemas, né? Então, quando a gente tá nesse vínculo de vamos chamar tua mãe, vamos conversar com ela, vamos formar essa cena, que teve essa briga na mesa. Eu acho que é legal falar, Lu, desculpa te cortar, que aqui tu tá sendo muito didática, até por uma, né, para que todo mundo consiga entender, mas esse aquecimento, às vezes ele é bem breve, assim, não é uma coisa que vai, claro, às vezes o paciente vai precisar aquecer mais, mas às vezes não vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo da sessão para fazer. 5 minutos, 10 minutos no máximo, tu faz todo esse aquecimento, né? Sem dúvida, Dani, obrigada por dar essa ideia. Claro, é que assim explicando, como eu tenho que explicar os detalhes, né, do uso da técnica, parece enorme. Não é, gente? Assim, parece que terminou a sessão, a gente só fez isso. Não, calma, isso é só um pedacinho. Mas aí é porque eu preciso explicar esse objetivo, né? Então, eu tô chegando nesse lugar da cena com esse protagonista, porque ele me trouxe um problema. Eu tenho uma relação muito ruim com meu pai desde que a gente brigou feio aquele dia que ele bateu na mesa. Vamos voltar para esse dia. Vamos então. Eu preciso do pai ali. Se eu tivesse o grupo, eu poderia chamar alguém para ser o pai. Não, eu não preciso. Vamos colocar uma cadeira aqui assim, então, para ser o pai, e outra cadeira, então, para ser a mesa que ele bateu, né? Onde é que está a janela? Me conta. Beleza.
Vamos formar, então, esse diálogo. No psicograma individual, como eu não tenho outra pessoa na sala, eu, como diretora, vou entrar, então, no lugar do pai. Né? O meu paciente, o protagonista, ele vai trocar de lugar com esse pai. Ele vai estar sentado na cadeira, de repente, ouvindo a bronca, mas ele vai lá para o lugar do pai, bater na mesa e dizer um monte de desaforos. E essa troca é parte do Chubb do programa. E aí, gente, eu entro aqui nas etapas da sessão. E aí, Samuel, acho que eu vou conseguir te responder melhor. Tudo que eu estava explicando para vocês até agora está dentro do aquecimento. Então, esse aquecimento é tipo de exercício físico, né? É um aquecimento emocional, psicológico, mental e físico do protagonista. Então, a gente tem 2 aquecimentos. O específico, que é quando esse paciente chega para a terapia, né? Geralmente, estou meio atrasado, estou correndo, a internet não está funcionando direito, aqui o áudio não está vindo. Beleza. Então, ele precisa chegar, precisa aquietar, né, o corpo, sair das preocupações de lá de fora e ver, né, e avaliar emocionalmente o que ele quer fazer na terapia hoje, o que ele quer trazer para trabalhar. Uma vez que ele identificou o que ele vai trazer, a gente vai para o aquecimento, acho que eu troquei, para o específico, era o específico em si. Aí a gente já tem um tema, e aí a gente tem uma cena. Então é isso, é esse rolo aí que deu com meu pai, essa briga que nós tivemos. Então vamos montar esse cenário. E aí eu estou aquecendo para a dramatização. Esse bom aquecimento deixa o paciente disponível para a ação, que é a cena do psicograma. E aí, Samuel, a gente chegou no como é que resolve, como é que ajuda. O ápice da sessão se dá na dramatização. Nós damos vida a esses personagens no como ser, nessa realidade, né? Nessa realidade suplementar, como o Moreno chamava. Aqui nós aplicamos as técnicas e avaliamos as possibilidades de resolução. Aqui o paciente consegue enxergar a cena que ele participou de fora, né? Porque eu consigo tirá-lo dali e fazer a cena acontecer para ele ver, né? Quando a gente está participando de uma coisa na vida, não tem como ver de fora. Dentro do psicograma a gente tem como. Aqui eu tenho como exagerar alguma coisa que aconteceu para ele avaliar o impacto que teve. Aqui eu tenho como fazer ele trocar de lugar com alguém, a famosa inversão de papéis. Né? Então, aqui ali no teatro, né? Sou o vilão, eu sou o mocinho, não tenho como trocar. Aqui no psicograma eu tenho. Eu tenho como ser a outra pessoa e olhar do outro lugar. Claro que aqui, gente, como é que isso funciona? Se eu só pedir para vocês assim, pega aí alguém que vocês não gostam, se põe no lugar da pessoa. Eu não, a pessoa vai animar, não dá certo. Por quê? Porque eu preciso de tudo que eu expliquei antes. Eu preciso estar com a minha espontaneidade bem treinada. Eu preciso estar numa relação télica, eu e meu diretor, né? Eu preciso já estar mais desenvolvido dentro da terapia para chegar nesse lugar. Então, só inverter papel, gente, se fosse assim simples, né? Era só rapidinho lá, inverter, tal, pronto, já vi. Se fosse assim simples, né, gente? Era todo mundo super empático e tal, não tinha rolo na vida. Não é verdade. Então, tem todo esse aquecimento, só eu acho que por isso que eu demorei tanto, porque às vezes demora dentro do processo terapêutico para o paciente se sentir bem, se sentir espontâneo, criativo e, de fato, entrar no lugar de alguém com quem ele tem um conflito, né? Ou entrar num contexto onde ele tem muito medo, né? Onde ele está lidando com uma fobia. Eu não vou pedir para a pessoa assim, eu morro de medo de avião. Então vamos fazer um avião para você viajar? A pessoa sai correndo, não vou para a terapia nunca mais. Né? Então, não. A gente vai acolher muito bem esse paciente, criar um clima muito tranquilo, aquecê-lo para que aquele avião seja algo que ele sabe que está seguro, que esse diretor está ali junto com ele, para que esse cenário, né, de avião possa ser criado e ele possa avaliar o medo dele, ver do que ele tem medo, explorar o avião, ir lá ver o motor, pilotar o avião, né? E aí eu quero trazer esses depoimentos de vocês. Eu fiz uma pequena entrevista. Eu fui lá conversar com todas as professoras da Viver para pedir para elas algumas histórias de coisas que marcaram elas, de atendimento. E aí eu queria contar para vocês do final, né? Eu tinha um monte de história para trazer minha, mas, que sem graça, eu quero trazer para os alunos histórias diferentes. Então, eu pedi para elas coisas impactantes que elas viveram no psicograma individual. Então, tô chegando lá na cereja do bolo, mas para contar essas dramatizações, né? E, claro,
para eu poder contar essas dramatizações, se eu contar assim agora, você dizer, mágica, ai, meu Deus, por isso, né, ganhou um Oscar, tá, só fazer. Eu tenho que contar para vocês o caminho das pedras. Como é que faz, qual é a parte complicadinha para chegar nessas cenas bonitonas que eu vou contar no final. Então, né, tem que contar os bastidores também. E aí, pessoal, a gente chega no compartilhamento, que é essa terceira etapa do psicograma. No individual, ela é um pouquinho diferente, porque essas etapas, elas também são do psicograma de grupo. Né? Então, no psicograma de grupo, a gente geralmente escolhe um protagonista, né? Já que tem mais gente. Aí dramatiza aquilo, e às vezes vai ter um protagonista e depois, né, vai vir um segundo a partir de uma cena. Tem muitos jeitos diferentes de protagonizar. E o compartilhamento, lembra quando eu falei lá da plateia? Aqui é um momento simétrico, onde as pessoas contam para o protagonista como elas tocaram. Então, eu já vi gente, pessoal, aí é muito legal, porque né, eu falei do Bustos, que era um professor que veio aqui para a escola, só que a dupla, lá em Beacon, estudando com o Moreno, do Bustos, é a Márcia Carpe. A Márcia Carpe teve em 2000 e pouquinho aqui em Florianópolis. E ela fez 200, quase 300 pessoas chorarem no auditório. Eu sei que eu estava lá chorando também. Com a cena de uma pessoa. Uma só. Em inglês, com a pessoa traduzindo. Sabe, tipo o Oscar, assim, ela fala, a pessoa fala em seguida. Então, vocês pensam a vagar, né? Ela fazendo a cena em pé, uma senhorinha, em pé, falava uma frase em inglês, a pessoa falava de novo. Né? A pessoa falava em português, falava para ela em inglês. Não teve um ser humano que não chorou do impacto que teve aquela cena. E aí, qual é a ideia do compartilhamento? É que ninguém conhecia, eu não conhecia, não via aquela pessoa nunca na vida, não sabia quem era. Mas a cena foi muito forte. Né? E nem a pessoa também nunca tinha visto a Márcia na vida. E, né, em inglês. E essa simetria do compartilhamento foi muito bonito depois, né? Claro, levou um tempão compartilhar para todo mundo contar como a cena tinha sido tocante. E aí aqui não é para dar conselho, né? Às vezes a gente, vou fazer uma cena sobre um término. E eu quando terminei fiz assim, não, eu quero contar que o meu término me tocou nisso, né? O que assisti, isso foi importante. No bipessoal, ela é possível? É possível. Às vezes é muito impactante poder dizer assim, caramba, eu também perdi um familiar de Covid, eu sinto muito pela sua perda. Né? Isso é uma coisa que tem acontecido bastante nos últimos tempos. Mas a gente tem que cuidar para não causar essa transferência. Né? Então a pessoa diz, olha, os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. E os meus também. Dificilmente a história é a mesma. Né? E dificilmente o impacto foi o mesmo. Então a gente tem que cuidar bastante, porque são 2 divórcios, né? Supostamente na mesma idade, mas, cara, vai saber como é que foi a história de cada uma dessas pessoas. Então é possível, mas precisa ser usado com cautela. E cheguei nas técnicas. Quero trazer para vocês essas técnicas clássicas. Deixa eu ver aqui como é que eu estou de horário. Rapidinho, gente, claro, porque eu contar as histórias, né? Então, no programa a gente tem 3 técnicas clássicas, que eram as que Moreno, assim, tirou da teoria dele de desenvolvimento, que é a matriz de identidade, que é o duplo, que é quando a gente está numa cena e o diretor vai falar algo que o protagonista, ou fazer algo que o protagonista ainda não consegue fazer. Né? Então, vamos dizer que nessa cena lá do pai que bateu na mesa e disse um monte de desaforo, aquele protagonista tivesse tomado de raiva, mas paralisado. Um diretor poderia ir lá e bater na mesa também. Dizer, pô, pai, não tinha para que fazer isso. Para que tu me expulsasse de casa? Tu tens que ter uma certa autorização desse protagonista. Mas, às vezes, um diretor que faz isso é um alívio para o protagonista. Que bom que tu fizesse isso. Era isso que eu queria ter feito. Né? Então, isso é um duplo. Falar por. Né? É quando a gente se coloca no lugar do protagonista. Mas precisa ser usado, né? Só quando faz sentido. O espelho é literalmente um espelho, gente. Quando a gente tira o protagonista da cena para ele ver o que está acontecendo. Então, às vezes, quando o protagonista entra num mega briga que fica fala, e o pai fala do outro lado, a gente deixa, né? E aí, claro, em grupo é bem interessante de fazer, mas dá para fazer no individual, né? O protagonista está ali trabalhando sem parar, tira ele, o diretor entra ali, trabalha, sabe, vai virando uma bolinha para o protagonista dizer, nossa, eu estou completamente fora do mundo, né? Faz mesmo. Então, essa visão, né? Ou esse experimentar a coisa de fora é muito impactante. E a famosa inversão de papéis, que é o grande carro-chefe do programa, que é daí literalmente tocar de lugar com o outro na cena. E aqui, pessoal,
é trocar simbolicamente. A mãe da pessoa não tem que falar, o pai não tem que falar, né? É aquele pai simbólico que a pessoa trouxe, então alguém do grupo, é uma cadeira vazia que está ali que o diretor sentou, mas ao sentar no lugar do pai, ele assume tudo que está na vida do pai. Então, em muitas situações, o protagonista fala, porque meu pai é um sacana, que ele é um conservador, que não sei o quê. Senta no lugar do pai, como é que é o teu pai, como é que foi a vida dele, como é que ele se veste. Ele diz, meu Deus, ele tinha toda essa responsabilidade. Eu nunca me dei conta que se não fosse ele, não tinha comida na mesa. Então, aquela revolta toda vira, eu não queria estar no lugar desse cara. E aí, talvez a pessoa vá ver completamente de outro ângulo. Então, é muito, muito, muito impactante esse lugar de inverter o papel com o outro. Porque é, de fato, se colocar no lugar do outro. Aqui tem algumas outras técnicas derivadas, né? Quando a gente maximiza, isso é muito legal com gestos, né? Tem gente aí, deixa eu botar a câmera aqui mais, né? Que tá falando e tá... faz mais isso. Faz mais. Faz bem grande. E a pessoa não se dá conta que estava numa agonia enorme, né? Tem gente que bate muito o pé só quando fala de um assunto que se coça, quando fala daquele chefe, o chefe da coceira, que coceira é essa? O que você está fazendo assim? Então, isso é muito... né, traz muita energia, maximizar alguma coisa. A gente também gosta muito de concretizar, né, transformar numa postura corporal, né, num objeto, algum sentimento. Né? Então, concretiza essa raiva e mostra no teu corpo como é que ela é. Né? Porque, às vezes, as palavras não cabem. Então, uma postura nos ajuda muito a traduzir. Eu adoro essa divisão do eu. Sabe quando a gente, tipo, um lado meu quer fazer uma coisa, outro não? Adoro duas cadeiras e cada lado conversa com o outro, um lado defende. Fica com ele, o outro lado não fica de nenhum, que ele não presta. E esse diálogo enorme fica com uma pessoa só, né? Mas que vale muito a pena. E daí a gente entra e a gente, como diretor, vira um lado né? E o paciente, quando a gente vai lá e defende o outro e a gente troca e é um baita debate e descobre um monte de coisa, né? Então essas partes opostas, contrastadas, são muito interessantes. E por hoje é isso. De slide. Como vocês estão até aqui? Samuel, respondi a tua pergunta? Pelo menos por enquanto, vou trazer alguns casos para ilustrar. Que bom, Samuel, consegui. Sim, obrigado. Que bom. Vocês têm dúvidas, gente? É óbvio que eu trouxe uma teoria em uma hora, né? Me socorram. Com certeza cometi assassinato com a teoria em algum momento. Mas dúvidas, assim, mais teóricas? Vou pegar aqui a minha colinha, porque como os casos não são meus, eu fiquei com medo de não lembrar os detalhes. Então, eu fiz uma colinha aqui, que eu não preciso compartilhar com vocês. Queria trazer, então, para vocês, né, até pedir, ó, gente, vai ser anônimo, não vou contar que professora que era, para poder contar os casos, mas queria contar para vocês. Queria contar primeiro o meu, então, para ir me aquecendo. Para mim, o psicodrama é um caso que eu sempre lembro, ele aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um paciente que era um homão, grandão, que me dizia que ele estava muito paralisado na vida. Tô paralisado, não consigo fazer nada e tal. E a gente fez uma cena, fez outra. Aquilo parecia que não ia muito para frente. A terapia paralisou junto, né? Porque isso às vezes acontece quando o paciente está assim, não tenho força, ele não sabia o que ele fazia, ele estava meio numa indecisão profissional, parecia que a vida não ia para frente, ia arranjar uma namorada, também nada ia para frente na vida dele. E aí aqui eu estava também meio paralisada junto, e ele disse que ele se sentia preso, cobrado, tudo, e sempre preso, ele usava pra caramba. E no meu consultório tinha um sofá um pouquinho maior e umas duas poltronas que eram um pouco mais leves, mas assim, grandonas. E eu pensei, tu topas concretizar esse preso? Eu quero te prender, literalmente. Daí ele me olhou assim, tá, né? Já tinha um pouquinho de vento, um pouco. Digo, tá, essa doida, que ela vai fazer. E eu literalmente pedi para ele sentar, antes já estava sentado no sofá. E eu botei as duas poltronas em cima dele. Botei uma assim meio no colo dele, a outra em cima de um jeito que ele não conseguia se mexer, porque elas eram assim leves a ponto de eu conseguir carregar, mas pesadas o suficiente para ter duas poltronas em cima de ti, né? Elas eram meio grandonas assim,
Ele não conseguia levantar. Botei as duas poltronas, botei mais um pouco de coisa e, né, segurei as poltronas. Claro, se ele fizesse muita força, acho que ele conseguiria. E a gente concretizou aquele preso. Eu falei, fulano, e aí? Como é que tá aí? Me conta, fechou. Ele faz força, né? Eu disse, não muita. Com certeza ele tinha mais força que eu. Né? Mas como eu contava com as poltronas, assim, faz força para sair, vai falando tudo que vem na tua cabeça. Gente, esse homem entrou em contato com aquela emoção toda e ele voltou lá na infância, lá no pai dele. A gente já tinha conversado com esse preso várias vezes, mas aquela coisa física daquelas poltronas, olha, eu me desfiz dessas poltronas, eu fiquei com pena, porque faz alguns, né, poucos anos agora, de tão legal que foi construir essa prisão com ele. Né? E como daí era uma coisa minha, né, como terapeuta, porque claro, como ele era muito alto, muito forte, eu pensei, não tem como prendê-lo. Na verdade tinha, né, talvez eu nem precisasse das poltronas, mas olha que impactante que foi concretizar isso e como aquela cena e aquela coisa, acho que daí como ele sabia que eram as poltronas, claro, né, ele já tinha estado no meu consultório várias vezes, ele tinha noção que ele estava preso mesmo. Acho que teria sido diferente se ele tivesse colocado almofadas levinhas em cima dele. Ele tinha noção que, de certa forma, ele estava preso. Né? E que se ele tentasse sair também com muita força, ele talvez me machucasse. Então, aquilo foi muito impactante. E a gente passou, olha, acho que mais de ano em terapia, remetendo àquela sessão das poltronas. Né? Eu lembro daquela vez das poltronas e tal, porque daí não sei o que, não sei o que. Aquilo foi um divisor de águas na vida dele. Ele finalmente concretizou e voltou às cenas de infância quando ele era pequeno, e daí, de fato, essa sensação de estar preso pelos pais era físico mesmo. Então, essa concretização que o psicograma consegue nos trazer, claro, gente, eu já vi isso sendo feito por almofadas, com uma pessoa segurando outra, mesmo sem fazer tanta força, mas para mim, eu tenho muito carinho em lembrar dessa cena, me acho ainda meio doida, tenho noção, né, que podia ter dado meio errado, mas acho muito impactante, né, e quis trazer esse lugar do pegar uma coisa não óbvia, mas transformar em algo que conseguiu trazer à tona fisicamente para ele esse lugar. O outro exemplo que eu queria trazer para vocês era de uma moça que foi para terapia porque ela tinha medo de dirigir. Ela foi, estava na idade de tirar a carteira e tal, não conseguia avaliar de onde aquilo vinha. E ao conversar com esse medo, porque a gente não precisa conversar só com pessoas, eu já entrevistei gato, cachorro, medo, a morte, a gente conversa com todo mundo, fala várias línguas. Ao entrevistar esse medo, a terapeuta descobriu que o pai dela tinha morrido num acidente de carro. E de um jeito muito, bom, como acidentes de carro são, né, gente? De um jeito muito bobo, muito, assim, banal, do dia a dia. Então, começar a dirigir para ela era uma coisa muito gigante. Porque aquele pai era uma figura mega importante, que era uma pessoa que ajudava ela nas decisões, que estava sempre com ela, né? E ela, tudo bem, já tinha acontecido há alguns anos, não era tanto uma coisa de luto, mas começar a dirigir, porque o pai era sempre quem dirigia, sempre quem levava todo mundo, era muito grandioso, era muito mais do que só pegar um carro. E ao olhar para aquilo, ao se dar conta que aquilo tinha a ver com o pai, não só elas entraram num carro, como elas chamaram o pai para sentar no banco do carona. E foi o pai que ensinou ela a dirigir. Então, o pai ajudou, junto com a terapeuta que estava sentada no banco de trás, a botar o cinto, a ligar o carro, a passar a marcha. E ela foi muito emocionada ligando o carro e começou a dirigir na cena, né, do como ser aquele carro. E o pai foi explicando que cuidados ela tinha que tomar e que cuidados ela tinha que tomar ao dirigir a vida, porque daí o dirigir foi esse simbólico, não era só dirigir o carro, né? Era dirigir aquela vida que ela ia, todas as decisões que ela ia tomar e que ele não ia estar lá para ver, né? E ele não ia estar lá para ensiná-la a dirigir, que obviamente faria todo sentido ele ser a pessoa que ia ensiná-la a dirigir. Né? E quão bonito foi poder formular aquele carro e poder se dar conta que o medo de dirigir era algo bem maior do que só medo de pegar o carro. Então, esse é um outro exemplo. E um outro exemplo, talvez quem é da Viver não vou conseguir disfarçar o exemplo, mas não vou nem tentar, que é sobre psicologia dentro do hospital, que tem a ver com conversar com Deus.
E a terapeuta que me contou isso falou que no hospital, conversar com Deus não é uma conversa muito agradável, porque as pessoas geralmente estão pé da cara com Deus no hospital, porque estão muito bravas, né, muito chateadas com o que está acontecendo. Então, quando essa terapeuta foi me dar esses exemplos de conversar com Deus, ela disse assim, Lu, não é só conversar, né? Tem que tirar satisfação, tem que xingar, tem que dizer que porcaria é essa que está acontecendo, né? E como esse lugar de conversar com Deus, que, né, é uma coisa, né, mais de reverência e tal, né? Poxa, a autoridade máxima do universo, mas que é um lugar que Deus pode vir e ser um pouco mais humano para ajudar na preparação de uma cirurgia, né, para dar dicas de como conversar com a família, para dar uma notícia, né, mais pesada de um tratamento que ainda não deu certo, né, ou que precisa de mais coisas a serem feitas. Então, trazer Deus para a conversa e talvez até trocar de lugar com Ele, né, traz esse lugar de empatia e de aceitação, de resiliência, de não está tudo bem, não ficou tudo bem, porque no hospital várias vezes não fica tudo bem, né? Não tem só histórias bonitas no hospital, né? Tem perdas, tem tratamentos que não dão certo, mas de poder encontrar alguma, não sei se paz, mas alguma resiliência nesse lugar, né? Então, a pessoa que me contou isso disse que antes ela achava que conversar com Deus ia ser sempre bonito, e depois ela entendeu que as conversas são às vezes bem brabas, mas que no final das contas, pelo menos a pessoa consegue dar um direcionamento para aquilo que ela tem que fazer, nem que seja voltar a estaca zero e começar o tratamento todo de novo, porque muitas vezes é isso que acontece, né, dentro de um hospital. E o outro exemplo que eu queria trazer para vocês é de um átomo social. O que é um átomo, né? Lembra daquele desenho de átomo que a gente via na escola, que era um núcleo que nem é mais o átomo, né? A gente depois descobre quando aprende na escola que o átomo não é assim, né? Mas tem um núcleo, que é uma bolinha no meio, e várias bolinhas flutuando ao redor do átomo. Esse não é mais o átomo oficial, mas é o átomo que eu lembro, porque foi assim que eu aprendi na escola. Então, esse era o átomo que Moreno conhecia também, era só esse que tinha. A ideia do átomo social é a pessoa, né, que está em terapia, e todas as suas relações importantes, emocionalmente relevantes. E a distância, diferente do átomo lá oficial, né, que vai ter uma distância pela física, ela vai definir, né? Então eu posso no meu átomo comigo mesma colocar o meu marido aqui do meu lado, mais o meu pai lá longe de mim, né? A minha irmã aqui do meu lado, mais um irmão meu lá longe, de acordo com o que emocionalmente faz sentido para mim. E esse átomo é muito legal de fazer em grupo, porque a gente usa outros participantes. É muito legal de fazer com almofadas, quando a gente está no individual, porque a pessoa pode entrar no lugar de várias pessoas daquele átomo. Gente, eu já entrevistei carro, já entrevistei gato, já entrevistei cachorro em átomo social. É super legal. E no online, que é uma coisa que está muito real agora, os átomos continuaram sendo um jeito de entrevistar muito legal, porque eles passaram a ser desenhados. Então, a pessoa está ali no papel e ela consegue colocar ele na tela e eu vou te perguntando, tá, mas quem é esse daqui? E conta o nome, e como é que funciona? E tu tens uma visão, um diagnóstico de quem são as pessoas relevantes da vida de alguém facilmente com um desenho. E eu me arrisco a dizer, gente, que um átomo ele pode ser explorado em, olha, 3, 4 sessões, de tanta coisa que tem para fazer com ele. O átomo é uma técnica que eu gosto tanto no psicograma, tem uma colega minha, que por acaso é minha xará, a Luciana também, que escreveu uma monografia, que é o nosso trabalho de conclusão, só sobre átomo social, porque ela usou na entrevista inicial, na entrevista de final de terapia, com crianças, com casais, como uma entrevista de feedback, que mais? Tinha acho que 10 usos diferentes para o átomo social. Né? Então, o psicograma tem essa riqueza quando a gente fala de uma técnica, milhares de usos. Gente, é isso. Tenho mais exemplos daí meus, mas queria escutar um pouco vocês. O que vocês acharam de hoje? Como é que foi ouvir esse monte de coisa sobre psicograma? Que impressão que vocês estão saindo? Como é que foi flertar com o psicograma? O que vocês acharam dele? No Tinder? Se dão match ou não? Me contem um pouquinho. Pode ser por escrito, se preferirem. Posso tirar uma dúvida? Calma aí, que eu não tinha achado não tinha visto o chat aqui. Deixa eu
No psicodrama, Moreno fala também sobre catarse. E na catarse, ele fala sobre força ativa. O que seria essa força ativa? Matheus, a pergunta que eu posso responder em 10 minutos. Matheus, estou brincando, vamos lá. Matheus, quando ele fala de catarse, ele está falando que dentro dessa dramatização tem momentos que o protagonista chega nessa catarse, que é esse momento que é meio que o Samuel perguntou, quando muda tudo, quando ele chega no momento descobrir uma coisa gigantesca, que é essa catarse, né, de mudança, assim, dali o que eu descobri para frente muda muita coisa na minha vida. Essa força ativa que você está falando, eu não tenho certeza, porque muitos teóricos falam de jeitos diferentes, mas eu acredito que ele está falando de que a partir da catarse, que é um momento de dentro da dramatização, não é toda a dramatização que vai trazer catarse, né? Pensa na catarse como um insight. Eu acredito que essa força, ele está falando de algo que, depois de uma catarse, tu tens essa força transformadora que vai te fazer, além de teres um insight, mudar coisas na tua vida. Né? Então, sim, a gente busca a catarse, mas outras dramatizações sem catarse também podem te trazer essa força. Só que, claro, a catarse, ela é, assim, né, o show final. Ela é a hora, assim, que, uau, tudo fez mais sentido. Então, ela é a nossa busca, mas é como se a gente dissesse assim, então, sexo sem os finalmente é ruim? É tipo dramatização sem catarse. É bom mesmo assim, e às vezes é super, super, super bom. Então, não se engane que catarse é o único objetivo do psicodrama, porque não é. Tá? E às vezes catarse leva 10 sessões para a gente chegar naquele, né, naquela conclusão. Mas que vai te trazer essa força ativa para mudanças na vida. Mona Lisa, obrigada. Que bom. Pessoal, quem mais? Quem quiser me deixar só uma palavra, não precisa ser uma coisa muito grandiosa, dado o horário, mas aceito depoimentos também. Não precisa ser só elogios. Pode trazer o que faltou, o que gostaria de ver a mais, nos ajuda como escola também. Pessoal, calma aí. A gente tem, como a Ana contou, o nosso curso de psicodrama individual. Aí sim vocês vão ver todas essas coisas que eu expliquei bem mais detalhadas. Ele começa agora em março. Deixa eu voltar para minha cola aqui. Ele começa já no dia 12. Ele vai acontecer sempre às sextas-feiras de tarde. Mas, às vezes, a pessoa não consegue ver ele ao vivo, né? Porque ele é ao vivo, ele acontece como está acontecendo aqui com a gente, para tirar dúvida. Mas acontece, às vezes, de um aluno querer muito fazer, mas esse horário eu trabalho. Ele fica gravado, é possível assistir as aulas depois. A gente sempre faz um grupo de WhatsApp, então, às vezes, o aluno, eu não pude ver, né? Já aconteceu em outros, mas eu quero tirar uma dúvida com a professora tal, né? Porque tem mais de uma professora. Manda lá no WhatsApp, a gente tira dúvida, a gente manda um texto. Então, não se prendam por não poder estar ao vivo. O curso fica gravado, né, Ana? Dá para ver depois. Então, ele tem 8 encontros, né? Então, ele é bem mais detalhado, né? Daí para vocês verem as técnicas com calma, qual é a diferença, né, do bipessoal, a psicoterapia da relação, que é todo um outro jeito diferente de pensar na dramatização, no que é um aquecimento. Tem supervisão de casos também, para quem já está atendendo, tem as especificidades do atendimento online. Então, deem uma olhada lá no Instagram e no site da Viver. É um curso que vale a pena. Agora a gente já está mais craque em fazer curso online. Né? Ano passado teve um pouco assim de experimentação, porque ninguém conhecia muito. Agora eu já posso dizer que a gente entendeu como é que funciona o negócio. Isso. Então, esse é um curso que, sem dúvida, vai dar para aprofundar um montão do que eu falei aqui hoje. E vou estar lá, sou uma das professoras. Mona Lisa, que legal. Mona Lisa, se tu hoje gosta de teatro, tu não tens escolha. Tu não tens o que fazer da vida. Só vem para viver e vem. É isso aí. O psicodrama é para ti. Maria Antônia, que bom que tu gostasse. Que legal. Já tem alguém que está certo que vai começar essa turma da pós aqui? Maria Antônia, que bom. A Maria Antônia vai iniciar com a gente aí. Iniciar semana que vem. Partiu viver. Vem com a gente. A Patrícia deu match. Que bom. Samuel também vai iniciar na pós. Que legal, Samuel. Bem-vindo. Patrícia, tem semelhança sim, tá? Porque a terapia sistêmica, ela foi um pouco baseada no psicodrama.
eu sempre esqueço o nome dele, o Michael White, é isso, né? Falou que trouxe algumas coisas, assim, de Moreno, né? Tem bastante coisa. Li um pouquinho sobre sistêmica, não entendo muito, mas li um pouquinho, gosto bastante. Então, se tu gostas de sistêmica, o psicodrama e a sistêmica conversam super bem. Que legal. Vamos Como assim? aprofundar, então, Calma, ele vai começar após, a Dani já está aqui puxando o papo. Ai, gente, legal que vocês gostaram, o pessoal está com a câmera fechada, se quiser deixar aqui alguma observação, alguma coisa de que gostaram. Espero que tenham Gente, aproveitado. vamos fazer uma fotinho agora no final, se puderem abrir as câmeras. A gente A agradece. gente fazer uma fotinho. Me deixa bonita nessa foto aí, Ana. Vamos lá, tá linda, Dani. Vamos lá. Adriana, que bom. Todo mundo sorrindo. Show. Peraí, mais uma. Deixa eu abrir a outra aba aqui. Deu, fechou. Gente, muito obrigada a todos que participaram aí da jornada. Obrigada, Luciana, pela aula de hoje. Foi excelente. Eu queria saber aí de vocês, quem participou de todos os eventos, um depoimento, o que acharam dessa jornada. Se quiserem escrever aí no chat. Se quiserem falar, abrir o microfone, pode ficar à vontade. O que vocês acharam da jornada inteira do psicodrama? Eu vou falar um pouquinho, tá? Pode ser, O áudio Rafael. tá bom? Eu fiquei, assim, maravilhado com a possibilidade do casamento da Gestalt terapia com o psicodrama, que eu não sabia que eles conseguiriam conversar assim tão bem. Eu identifiquei várias coisas durante os discursos de vocês, durante as aulas, durante as lives, e eu enxerguei muita coisa, assim, da fenomenologia, e consegui ver muitas ferramentas que eu vou poder usar na terapia, e que talvez eu, de uma forma bem instintiva, assim, eu já usava, né, e talvez até de ter visto das aulas e nos cursos que eu fiz de Gestalt terapia, as ferramentas, elas se alinham bastante. E eu tenho certeza que se eu começar a pesquisar mais e participar de mais eventos, eu vou enriquecer bastante as minhas sessões de psicoterapia. Fiquei bem feliz, assim, de ter participado, e foi um convite super casual, assim, para eu participar. Rafael, Bom, como a ficamos Dani felizes. disse, a Gestalt e a psicodrama são primos mesmo, né? A fenomenologia É verdade. então estás em casa. Me senti em casa. Que bom. Legal, tem outros comentários também aqui, deixa eu ver. Gestalt e psicodrama são primos, foi maravilhosa essa jornada, vocês estão de parabéns, Lu, você é demais. Gratidão, obrigada. Muito obrigada a aula. Chayane, muito obrigada também. Eu achei importante terem falado um pouco sobre a Viver e sobre os vários cursos. Quem é da cidade como eu já faz psicologia que conhece, mas é importante divulgar para quem é de fora, possa aproveitar esse espaço maravilhoso. Matheus também aqui, gostei bastante da semana. Vou começar a graduação em psicologia mês que vem. A semana me deixou bem empolgado para começar, certamente o psicodrama vai fazer parte dos meus estudos futuros. Obrigada a todos. Foi muito boa a jornada. Que bom que vocês gostaram, gente. Ficamos muito felizes Ana, com isso. Se eu puder vender meu peixe rapidinho, tem um pessoal aí que é estudante, que está começando o curso. Se quiser continuar aprendendo psicodrama dessa forma leve e como diz, amadora, assim, né? Tipo, todo mundo aprendendo junto. Vamos para o grupo de estudos com a gente. A Lu já falou no início. Estou lá, sou uma das coordenadoras. Amanhã Mas aí o tema de amanhã, ô Dani? A gente vai falar amanhã de orientação à paz com psicodrama. A Ellen vai trazer, foi tema da monografia dela, um trabalho com orientação à paz. Então, como é que a gente trabalha com os pais utilizando psicodrama é o tema de amanhã. No YouTube tem várias, naquele canal que a Ana mandou aqui, se quiser colocar o link aí de novo, Ana, tem vários encontros nossos, a gente vai fazer um ano já que a gente está fazendo encontros de psicodrama, trabalhando todos os temas, vem alunos da Viver, psicólogos de fora, vem gente grande, vem gente de dentro da escola,
E é um espaço bem para a gente trocar mesmo e aprender junto, assim. Então, talvez o pessoal que é estudante se sinta bem à vontade lá. Estão todos convidados. Isso, o grupo de estudos é amanhã às 5h30 também. Querem participar, é só falar com a gente. Como é que funciona para a pessoa participar do grupo de estudos? Acho que tu não falasses. Acho que, eu não sei se a Ana tem um link da inscrição para mandar aqui, mas qualquer coisa, manda a mensagem lá para a Ana, né? Eu mando ali no grupo da jornada o link de inscrição do grupo de estudos. Isso, ótimo. Tem um linkzinho de inscrição. E aí no WhatsApp manda um link igual desse do Zoom, isso, que é onde acontece o grupo. Isso, aí tem um linkzinho de inscrição, faz a inscrição lá, já vai ser adicionado, e amanhã a gente, na hora do encontro, a gente manda o link e você entra lá e participa. Os do YouTube são os encontros antigos que são gravados, então tem um monte de coisa legal para assistir. Gente, assim, ó, não é só para quem está começando, porque eu sempre digo que o grupo de estudos, a ideia, ó, quem está começando a trabalhar, não sabe o que fazer, vai lá assistir no YouTube, porque tem ideia para caramba de coisa para fazer. Essa ideia da Ellen, por exemplo, de grupo de pais, gente, só uma máquina de trabalho. Só vão oferecendo isso, que é, né, uma porção aí de campo de atuação. Mas, claro, para quem está começando também, assim, ó, tem dica de texto, né, de livro, um montão de coisa, discussão, de monografia, de gente que já trabalha em posto de saúde, em hospital, em clínica, uma porção de coisa. Isso, tem muita coisa legal ali no grupo de estudos, é uma troca maravilhosa. E, gente, também quero agradecer a todos vocês pela participação dessa semana toda, né? Não foi só hoje, foram vários eventos, teve gente aí com a gente desde o início. Muito obrigada a todos. E semana que vem a gente tem a jornada de terapia sistêmica familiar. Se quiserem se inscrever também, vai ser um evento gratuito, com vários cursos, eventos. E amanhã, então, o grupo de estudos. Convidamos vocês para participarem desse encontro, amanhã às 5h30. Gratidão a todos. Até mais, gente. Grande abraço. Boa noite. Até mais. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.